vetores, né? Vetores em si. Bom, vetores, a gente precisa declarar eles sempre a partir de um tipo primordial. O C tem umas outras estruturas de armazenamento que são bem mais avançadas, né? Que nós não vamos ver aqui no momento. E para definir para a gente estar trabalhando com vetor simples, né, que são as estruturas de armazenamento primária, basta que a gente diga o tipo de dado, por exemplo, inteiro, e o nome da variável, né, inteiro, vamos usar, por exemplo, a palavra vet, para se referir ao vetor. Vet, e aí você coloca os colchetes e coloca a quantidade de posições, né? Então, por exemplo, int vet de 10, né? Podia ser char, tá? De 10, podia ser aí do tipo float, né? E é sempre essa característica aqui. Então, o que vai determinar o vetor são esses colchetes dele aqui, que vai nos dar a possibilidade de trabalhar a posição dele, né? Ou seja, a quantidade de posição dele. Então, a gente tem sempre que trabalhar aí, tá certo? Isso daí. Uma outra coisa, uma outra particularidade quando nós trabalhamos com vetores, né, que é essa questão do posicionamento. Então, você tem que ter um controle sobre esse posicionamento aqui do vetor em todas as operações que você vai fazer, né? Então, por exemplo, operação de escrita, operação de leitura, você tem sempre que referenciar o seu vetor, o nome dele, tá? E a posição a qual você vai estar trabalhando. Então, é normal que nós trabalhamos também com uma variável aí de controle para essa posição aí, mas nem precisava, né? Como, por exemplo, a entrada de dados em um vetor pode ser feito pelo comando scanf mesmo, tá? Scanf. Como ele é do tipo primário, tá, pessoal? Você precisa somente dizer o tipo dele, não o tipo dele aí vai ser, no caso é inteiro %d, %d e a posição a qual o nome do vetor e a posição a qual você quer armazenar, por exemplo, %d, posição 0, né? Que seria a primeira posição de um vetor. Então, o vetor, então, tem essa característica de iniciar sempre com a posição 0 e não com a posição 1. Então, essa é a forma de leitura do vetor, né? scanf%d aí, né? O vetor vet que eu declarei na posição 0. Então, você teria que fazer isso para a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu só vou ler alguma coisa, tá certo? Para a posição 0 aqui. Lembre-se do i comercial, tá? Tem que ter o i comercialzinho aí. Senão, aquela velha história, ele vai pegar o valor de memória e não o valor digitado no teclado, tá? E para imprimir a mesma coisa, tá? Printf, e a gente usa aí o alias, né? %d, vetor inteiro, vet na posição x aí, na posição 0, certo? Pronto, então essas são as operações de leitura e de escrita com o vetor, né? Então não difere muito de uma variável normal, tá certo? É o mesmo tipo de variável, tá certo? Mas aí a gente precisa, para a gente colocar todos os valores dos vetores, percorrer todos os valores também. A gente precisaria estar usando uma estrutura de entrada, uma estrutura de saída, né? Que a gente pode fazer isso com o comando for, aí utilizar o x. Para efeitos didáticos, eu vou dizer que esse vetor ele vai ter somente 3 posições, né? Então, eu uso o for x, tá certo? X que vai valer inicialmente 0. Opa, cadê? X que vai valer inicialmente 0, tá? Até x menor que 3, ele só vai percorrer a posição 0, 1 e 2, são as 3 posições dele, certo? Incremento x, x mais mais, x mais mais. Bom, nesse for aqui, eu vou colocar um printf, só para orientação, entre com o valor, tá sem as aspas duplas, entre com o valor para a posição x, né? Ou seja, a posição do vetor que eu vou estar querendo armazenar o valor %d
tá? O aliasinho aqui, para ele me informar o valor de x. E aí eu vou ter o scanf, pessoal, aqui, tá certo? Lendo esse vetor inteiro na posição x. Na posição x. Ok, então esse daqui é o nosso procedimento de leitura. O procedimento que nós vamos fazer, tá certo? De impressão vai ser a mesma coisa, tá? Só que eu não vou precisar, nem precisaria ter aí, ter dois comandos no for, né? Então seria somente o printf mesmo aí. O valor, vamos botar aqui o valor. Vamos saltar a linha, tá? Saltando duas linhas aqui, vamos saltar uma linha aqui para não ficar tão negócio tão um em cima do outro, que a gente veja o resultado bacaninha. Tá, tá. E aí, o valor na posição x do vetor, eu vou colocar do vetor é 2 ponto de novo, %d. Ou seja, eu estou dizendo a posição e estou dizendo o valor que vai estar na posição, tá? Vet de x. Na posição vet de x. Esse scanf aqui não existe, então esse for aqui também só tem um comando, não precisa estar entre as chaves. Esse for tem dois comandos, um printf vai estar entre as chaves. Então, essa é a estrutura básica de leitura e de escrita num vetor, né? Então, não difere muito do que nós vimos lá no DFD, né, com as operações. Se eu fosse fazer operações, também seria o mesmo. Vamos estar testando aqui, vamos conferir se está tudo ok. Compilando o código. Opa, tem uma chave aqui a mais, foi da que eu deletei. Está sem aqui, vamos lá. Compilando o código. Código ok, vamos executar. Então, olha só, entre com o valor para a posição 0, né? Vamos entrar com o valor 3. Entre com o valor para a posição 1, entre com o valor para a posição 2. Então, 3, 4 e 5 no meu vetor. O valor armazenado na posição 0 do vetor é 3. O valor armazenado na posição do vetor é 4. O valor armazenado na posição do vetor 2 é 5. Tá? Então, é bem simples trabalhar com vetores, né, em C. Né? C, praticamente, ele trabalha com vetores de forma muito simples, vetores e matrizes também, né? Então, matrizes também, para a gente trabalhar com matriz, basta que a gente coloque aí a outra posição também do vetor, seria um novo posicionamento. Operações com vetores também é simples, né? Se nós tivéssemos dois vetores aí, então nós poderíamos fazer uma soma. Vamos fazer um somatório aí de todos os números do vetor, tá? Então, novamente, eu vou trabalhar com somatório, eu vou usar o for também aqui. Então, olha só, pessoal, vou somar todos os elementos do vetor, tá? Então, como é que eu faço isso, esse somatório? Né? Aqui eu tenho a minha estruturazinha, a minha entrada. Aqui eu tenho a saída. E aqui eu vou fazer um somatório. Eu vou criar uma variável soma para fazer isso. Soma. Soma vai ser um acumulador, tá certo? Vai ser um acumulador de ela mesma, mais o vetor vet, né, que nós estamos trabalhando na sua posição x. Ou seja, à medida em que o x vai incrementando, soma vai ter valor zero, né? Então, soma é um acumulador, iniciando com zero. À medida em que a gente for percorrendo o vetor, a gente vai incrementando aqui o valor de soma. Tá? E ao final de saída, eu vou mostrar esse valor aqui
de soma, né? O nosso printf, a soma de todos os elementos é. Porcento de soma. Saltar aqui linha, para ficar legal, para que a gente veja de forma legal. Então, nós estamos aqui fazendo uma operação de somatório do vetor. Né? Vamos salvar o código, vamos testar esse código. E aí, beleza, né? Vamos executar. Vamos entrar com valores aqui na posição 0 de 10, na posição 20, por exemplo, na posição 2, 30, né? E aí está aqui, o valor da posição 0 é 10, o valor da posição 1, tá certo, é 20, o valor da posição 2 é 30, a soma de todos os elementos é 60. Então, só recapitulando um pouco aqui, né, o que nós trabalhamos, que foi os vetores, né, operações com vetor. Então, nós temos a descrição de como a gente deve descrever um vetor, né, sempre levando os colchetes e a quantidade de posições. Um ponto importante é que a posição aqui não começa com 1 e sim com 0, tá? A posição 0 do vetor. Então, você sempre tem que trabalhar com alguma coisa que for trabalhar, menos o valor final do incremento, né? Então, quando eu faço o for aqui, ele inicia de 0, e menor do que 3, ele só vai percorrer 1 ou 2, ou poderia ser de 0, né? E x é menor ou igual a 2 também, poderia ser a condição. O incremento mais 1. E aí, a forma de como a gente insere elementos dentro do vetor, né? Que é um scanf normal, o vetor sempre é posição, leio esse vetor aqui, o valor armazenado, armazeno. A saída, mesma coisa, percorro o vetor, né, na posição aí, e operações com vetor, sempre nós temos que também trabalhar a questão do índice do vetor a qual nós estamos nos referindo, né? Então, também para tudo contador. Então, o for é muito útil aqui quando nós estamos trabalhando com operações com vetores.